existem espíritos não humanos, que são espíritos da natureza. Esses espíritos da natureza têm, vamos colocar assim, as suas funções. Nós precisamos, para alcançar o equilíbrio, não ser ignorantes do mundo espiritual. A nossa vida é um contínuo e essa roda, ela não é apenas um círculo, ela na verdade é uma espiral. Tudo que a gente pensa de vida física, a natureza. Tudo que a gente pensa de vida sutil, a natureza. Rishkayara, hoje nós temos uma atividade que se chama Ierê Arapuã. Ierê Arapuã, na tradição Tubacuaçu, significa a roda da luz da cura. Então nós explicamos essa roda da luz da cura, entendendo os movimentos da natureza e os movimentos da vida, da existência. A nossa vida é um contínuo e essa roda, ela não é apenas um círculo, ela na verdade é uma espiral. Então, se nós pensarmos no nosso caminho de dia a dia, nós estamos de alguma maneira produzindo efeitos de crescimento, de evolução, de entendimento. Ou não, né? Ou não. Mas o objetivo maior que nós queremos, nós seres humanos queremos, é crescer, evoluir, se desenvolver. Independente da idade que temos, esse sentimento interno ele continua. E é muito interessante isso. Mas numa roda da luz da cura, o objetivo é exatamente ser em sintonia com esta potência chamada cura. Poan, cura. Ser o nosso corpo com essa potência, ser as nossas emoções com essa potência, ser os nossos pensamentos com essa potência, ser a nossa energia reunida a essa potência e a nossa essência espiritual se manifestando nesta potência também. Então, nós estamos falando de uma potência que é do qual nós necessitamos ser alinhados a ela. E é isso que nós entendemos como esse movimento chamado roda da luz da cura. É muito além disso, mas é só para hoje linkar com vocês, que vocês vão participar desta Ierê Arapuã, dessa roda da luz da cura, e também trazer o tema do qual nós vamos conversar hoje, que é sobre, está envolvido em relação à saúde, no seu aspecto amplo, como eu falei, não apenas físico, mas de forma mais holística, mais ampla, e falando também do mundo espiritual. Quando nós falamos ou pensamos em mundo espiritual, o primeiro pensamento que temos é de nós, seres que vivemos aqui na Terra, passamos essa vida, desencarnamos, morremos ou nascemos para a vida espiritual, deixando este corpo físico retornar às potências que é deste corpo físico, que é a Mãe Terra, que são os elementos da Terra, porque o nosso corpo ele é constituído de elementos da Terra. E esses elementos a gente pode reuni-los em 4 movimentos muito importantes, que é o ar, o fogo, a água e a terra. Então, a Terra nos deu a oportunidade desse organismo, por todos os elementos que nós temos dentro do nosso corpo, e quando passamos desse plano físico para o plano espiritual, este corpo, ele retorna à Mãe Terra. Nutrimos novamente a Mãe que nos nutre. E esta é a consciência da sabedoria Tubacuaçu.
Nós sempre necessitamos nutrir a origem que nos nutre. E aí a gente pensa em mundo espiritual, e quando pensamos em mundo espiritual, o ser que está no espiritual já passou pela vida física, é um espírito. E aí nós temos contatos com espíritos. E muitas vezes falamos, estou sofrendo por impacto de espíritos. A minha saúde está sendo influenciada por espíritos. Que isto é uma coisa que pode ocorrer, sem dúvida. Mas não é só isso que ocorre. E aí é o ponto. Então, nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele tem uma amplitude muito grande. Nós falamos mundo espiritual para diferentes dimensões, níveis. Se nós pensarmos até na questão do abstrato da nossa mente, nós podemos dizer que aquilo que é abstrato já é espiritual. Por isso que nós chamamos a intuição de algo espiritual. Tive uma intuição. Você já associa a algo espiritual. Então o espiritual, ele não é uma faixa única como nós percebemos no mundo físico, no mundo material. Mesmo assim, no mundo material, se a gente pegar cada pessoa é um universo e uma cabeça. Cria uma realidade, desenvolve, caminha naquela realidade que tem em sua cabeça. É muito complicado nós pegarmos várias pessoas e essas pessoas terem a mesma realidade, ou como ela vê a realidade, ou como ela vivencia a realidade, porque isso tem uma individualidade, uma particularidade dela. É o como ela vê o mundo, é o como ela vê as situações. Então todos nós sofremos impactos. Sofremos. Se há um movimento da natureza de uma chuva muito intensa, todos nós vamos sentir a chuva intensa. Porém, cada qual vai ter uma realidade psíquica, mental, interna, em relação a essa chuva intensa. Então, mesmo no físico, essas realidades são múltiplas. Também é assim num plano espiritual. E aí, quando nós falamos de seres espirituais, nós não podemos apenas entender que existem seres espirituais que são pessoas que viveram na Terra, no mundo físico, nesse plano, nessa dimensão física, partiram da dimensão física e estão atuando sem o corpo físico, mas em outro invólucro ou em outro meio para existirem nessas dimensões chamadas espirituais. Então, não é só o ser humano que faz esse caminho. Se nós pensarmos um pouquinho mais próximo de nós e lembrarmos dos animais, né? Por exemplo, do seu gato, do seu cachorro. Vários aqui já tiveram, por exemplo, um cachorrinho, um gatinho que morreu. Nós precisamos entender que diferente de nós é a existência daquele ser. É diferente. Mas essa diferença, ela não significa que esse ser não tenha também a sua atuação no plano espiritual, porque tem. Porque tem. Diferente do nosso caminho. Assim como nós temos animais no plano espiritual, nós também temos seres ou potências, ou espíritos, melhor dizendo, que não são humanos. E esses espíritos não humanos, uma classe, vamos dizer assim, desses espíritos, dentro da milenar tradição, nós chamamos de espíritos da natureza. Espíritos da natureza. E quando a gente pensa na natureza, a gente diz, nossa, a natureza, ela é mãe, ela é bela,
ela é harmonia, ela é equilíbrio. Tudo isso está correto. Está correto, mas não é só isto. Nós precisamos entender que a natureza é um movimento cósmico, pleno, amplo da existência. Não é só a natureza das chuvas fortes ou fracas, da tempestade, das águas fortes ou fracas, da inundação, do terremoto da terra, do fogo que se alastra em uma cidade. Não é só essa natureza física mais visível, a natureza é mais ampla. E esta é uma das manifestações, ou são manifestações, desta natureza mãe. E quando nós colocamos o sentido de mãe para a natureza, rapidamente o nosso pensamento vai em uma mãe que cuida, em uma mãe que nutre, em uma mãe que ensina. Ótimo, está correto isto. Porém, a natureza, ela não é apenas o te colocar no colo. Ou falar para você, ó, tem tudo aqui, pegue o que você quiser. Porque se nós nos encontrarmos nesse momento, se estivéssemos dentro de uma mata, neste horário mais escuro, imaginemos que estamos com muita fome. Mesmo no escuro, você vai precisar procurar dentro daquela mata, dentro daquela floresta, dentro daquele local, um alimento adequado e vai precisar bastante trabalho para isso. E vai passar por uma série de situações que também não significam que todas as situações sejam harmônicas. Você vai passar por processos de perigo. Você vai precisar ter uma consciência, uma esperteza e uma experiência para você conseguir encontrar um alimento no escuro, reunir esse alimento, né? Pegar esse alimento. Às vezes você vai precisar subir numa árvore. Então, este é o sentido para entender que a natureza, ela não é boazinha, como a gente gosta de pensar. A natureza, ela é mãe, ela é uma potência mãe. Nós somos uma partícula pequenininha desta natureza. Uma pequena partícula dessa natureza. A natureza, ela é como um todo em tudo. Em tudo. Tudo que a gente pensa de vida física, a natureza. Tudo que a gente pensa de vida sutil, a natureza. Porém, ela não está para fazer os seus gostos. Ela está além deste comportamento ou deste pensamento moral que o ser humano coloca em todas as coisas, principalmente na busca do seu individualismo. E isso é uma coisa pouco comentada, falada, explicada, porque dentro do aspecto de xamanismo e conhecimentos tradicionais, existe um palavreado muito filosófico e romântico, que é bonito de se ouvir, mas não significa a amplitude do que é. E aí fica sempre na questão que a natureza vai te cuidar. A natureza vai te cuidar a partir do momento de você, como um agente no meio dessa natureza, aprender a se cuidar.
Porque se você não se cuidar e ficar correndo em um momento em que tem muitos raios, você pode ser acertado. Você pode sentir o impacto. No momento que você constrói uma casa em um lugar que alaga, você vai perder sua casa e pode perder sua vida. Então, a natureza constitui um equilíbrio, a harmonia, sem dúvida, mas ela não se encontra exatamente para cuidar de você nesse sentido tão romântico que é colocado. E aí começa-se um outro ponto, o respeito para com a natureza. Porque quanto mais nós mexemos nas situações, mais elas são evidentes. Na natureza física isso é muito evidente. Quanto mais alteramos várias questões naturais, mais evidente fica alterações climáticas, por exemplo. Um exemplo apenas. Então, do nosso ponto de vista romântico para a observação da natureza, não significa nada para essa mãe, essa sábia mãe chamada natureza, do qual todos os maiores e mais rápidos e mais plenos e mais belos e mais avançados meios tecnológicos nasceram. Foi da natureza. Nasceram da natureza. Bom, e aí nesse contexto que eu estou trazendo para vocês, tem o ponto de que existem espíritos não humanos, que são espíritos da natureza. Esses espíritos da natureza têm, vamos colocar assim, as suas funções, têm as suas tarefas, têm as suas missões. Vamos colocar assim para entender, para ficar didático. E nessas funções, missões e tarefas que esses seres têm, na verdade nem têm, são expressões da natureza. Há o objetivo do equilíbrio, da harmonia, da sustentação. Eles não estão pensando na sua sustentação, estão pensando na sustentação do todo. Também pensar é apenas uma maneira didática de explicar isto. Porque nós estamos falando numa outra condição evolutiva, numa outra condição. Bom, esses seres, eles atuam em um espaço mais sutil, mas também acessível a nós. E também nós temos acesso a esses seres, a esses espíritos da natureza. Nós podemos conversar com esses espíritos da natureza. E nós obtemos respostas desses espíritos naturais. Nós podemos favorecer o processo do caminho que eles realizam, da tarefa, da missão que eles realizam. Ou nós podemos interferir na missão, na tarefa que esses espíritos não humanos realizam. E quando interferimos de alguma maneira, nós temos impactos, resultados vibracionais desse desequilíbrio. Como eu coloquei, nós somos agentes. Nós podemos produzir transformação ou podemos produzir destruição. E há situações várias em que uma pessoa ela sofre impactos na existência dela, não só de espíritos humanos, como também desses espíritos. E aí não tem como acabar com esses espíritos. O que a gente faz se chama acalmar, apaziguar, equilibrar a comunicação vibracional com esses espíritos naturais.
Um processo de tratamento espiritual, ele visa tudo isso. Porque quando a gente fala, vou passar por um tratamento espiritual, e o tratamento espiritual, ele é uma cirurgia espiritual. Só que vocês estão acostumados, né, não digo todos, né, mas uma grande maioria está acostumado com cirurgia espiritual de ver um processo ocorrendo aonde há uma pessoa que é um médium em conexão com o espírito de um médico, com elementos de médico, fazendo a cirurgia no corpo da pessoa que precisa de um auxílio. Tem um problema nas pernas. Então vai lá, né, e atua ali nas pernas. Antigamente tinha muita cirurgia com corte, né? Hoje é menor essa quantidade de cirurgias espirituais com corte, né? Hoje bastante tem sem corte. E isto é um padrão de um caminho. É um padrão de um trabalho espiritual, de um caminho. Mas existem várias maneiras de cirurgias espirituais. A cirurgia espiritual de uma pagelança é diferente. Ela não vai lá com um bisturi, está atuando com outras formas, outros elementos, de outras maneiras. O que ocorre é que em um tratamento espiritual, de uma cirurgia espiritual, dentro desse caminho milenar de pagelança, etc., ali estão acontecendo não só um ancestral curandeiro, curador, atuando, fazendo aquela ação, aquela cirurgia espiritual, mas também espíritos naturais atuando no momento. E não são são muitos atuando no momento, realizando aquele procedimento. Essa ligação com os espíritos naturais está acontecendo ali. E muitas vezes, essa situação precisa ser muito bem trabalhada, porque a pessoa está com uma doença física, mas a doença no físico, ela envolve a condição do organismo dela, físico, material, aquilo que a Mãe Terra deu para ela e o quanto ela utilizou, o quanto ela gastou e como se encontra aquilo, porque precisamos entender que sempre nós somos agentes na nossa vida. A gente é aquele que realiza, que faz, ou uma coisa boa ou uma coisa ruim, né, para nós mesmos, de corpo físico, de pensamento, de emoção. Tem questões ali que envolve o campo energético da pessoa, vibracional, porque pode ter ali acúmulos energéticos pesados, verdadeiros paredões impedindo, e que precisa ser continuamente, lentamente ser transformado para poder atuar ali diretamente aonde necessita, e muitas vezes é transformado aquela vibração e depois de uma semana a pessoa cria de novo, desenvolve de novo, porque isso compõe as emoções da pessoa e os pensamentos, por isso que são chamados pensamentos formas ou formas de pensamento. E esses campos vibracionais eles pegam, né, em níveis astrais eles pegam e plasmam, identificam, favorecendo ali, infelizmente, a condição da pessoa. Tem isso. Tem a questão de situações residuais de vidas anteriores que a pessoa traz, seja com outras pessoas que estão ou vivas ou não vivas ou no plano espiritual, ou mesmo com antepassados dela, familiares. Tem ainda
a questão que envolve a atitude dela diante a estas forças naturais, a esses espíritos naturais, dos quais ela pode ter realizado uma série de impactos e, como eu coloquei, ter interferido em uma atividade importante desses espíritos não humanos. Então tudo isso está ocorrendo naquele momento ali. É uma complexidade muito grande que ocorre naquele processo para que aconteça os caminhos para a cura. Você sabendo disso, é o ponto mais importante do que eu estou falando aqui, porque você sabendo disso, você pode trabalhar a favor disto e não contra. Você pode se abrir, entender mais, favorecer o processo para que ocorra a cura, ao invés de se fechar ou ser, uma pessoa que ignora porque não lhe ensinaram, ou porque você não sabe, ou porque você nunca quis saber, que ignora essas questões mais sutis, mais espirituais. Nós precisamos, para alcançar o equilíbrio, não ser ignorantes do mundo espiritual. Precisamos aprender sobre o plano espiritual, o mundo espiritual. E a gente fala, os caminhos da medicina, das várias intervenções, da medicina nossa, física, material, que é importante. E aí a pessoa vai, por exemplo, e faz um procedimento, olha, vê como que é o ponto. A pessoa faz um procedimento no organismo dela, necessário, pensando, poxa, eu tenho uma doença, eu quero um tratamento, com esse tratamento, com essa intervenção, eu vou voltar à saúde que eu tinha. Só que o nosso organismo, toda vez ele está recebendo informações novas. E falando desde o nível mais básico, porque isso está ocorrendo no nível mais básico, que é o material, como também nos níveis mais sutis. Sempre nós estamos em contato com vibrações várias. Sempre nós estamos aqui no físico em contato com informações várias. Não é informação só de palavra. Porque a partir do momento que você tem contato, por exemplo, com uma bactéria ou com um vírus, o seu organismo natural, seu organismo tem um sistema de proteção e defesa. O sistema imune é um exemplo disto, do qual, quando observa através do quê? De reações bioquímicas do seu corpo, uma alteração, algo estranho, começa-se um trabalho gigantesco desse sistema imune para produzir processos inflamatórios e processos que regule ou tente eliminar essa condição. Porque o organismo não está acostumado a isto, está afetando o sistema, todo o sistema. Na tradição Tubacuaçu, nós entendemos que os órgãos fazem um elossistema, eles se entrecruzam, aonde um completa o outro. Então nós chamamos elossistema do corpo, do organismo. Então, nesse elossistema do organismo, a coisa estranha veio, o sistema imune começa a trabalhar e registra esta informação, a ponto de depois guardar em memória. É isto que nós chamamos de imunidade, memória imunológica. Quando a gente fala assim, esta criança, esse adolescente, ele tem muita alergia, e a gente vai puxar o histórico, a gente vê que esse adolescente ele não teve contato com determinadas substâncias, bactérias, etc., que favoreceu essa alergia, porque ele não desenvolveu adequadamente a imunidade inata,
que é necessário ser adquirida. Porém, quando nós temos contato com qualquer bactéria ou vírus, etc., a informação guardada, mesmo quando nós melhoramos ou fazemos uma intervenção cirúrgica pensando que o nosso organismo volta ao que era antigo, não. O nosso organismo, ele volta a um equilíbrio em uma outra condição. E esse é o ponto. E isso é sabedoria de medicina sagrada. Então a gente quer, fiz uma cirurgia cardíaca, eu quero ter o coração que eu tinha antes. Você não tem o coração que você tinha antes. Você tem o coração desenvolvido, adaptado em condições novas para sustentar-se em sua vida. Mas é em condições novas. Então, cadê a nossa adaptação a isso? É complicado. Até porque a maioria das pessoas acha que quando passa por qualquer coisa, o organismo volta ao que era antes. O nosso organismo, ele não está preocupado para você sobreviver ou viver amanhã. Ele está trabalhando para que tudo esteja acontecendo agora. Se você não dá aquilo que ele precisa agora, amanhã ele pega. Tem problemas em relação a isso. Então, esse ponto de que o nosso organismo, passando por qualquer informação nova, qualquer coisa que nós temos contato, ele já modifica, ele precisa se adaptar. As nossas condições emocionais também, os nossos pensamentos também, o nosso espiritual também. Se nós passamos por impactos espirituais ou situações espirituais, a parte boa disso significa que você está desenvolvendo uma nova qualidade espiritual, uma nova capacidade espiritual. E tudo isso envolve um processo de Ierê Arapuã, a roda da luz da cura. Era isso que eu queria passar para vocês, porém até por terem me ouvido. Você que está assistindo esse vídeo, quiser participar das atividades espirituais que realizamos, toda quinta-feira as informações estão na descrição. Você é nosso convidado. Pedimos sempre aquele apoio para o canal do Xamã Cientista e agradecemos novamente a sua compreensão, paciência e a sua vontade também de entender e compreender o plano espiritual. E eu gostaria de falar para vocês que esse é uma oportunidade, uma oportunidade de cura em vários sentidos, né? O que nós vamos realizar aqui. Quanto mais amadurecimento espiritual o seu ser de consciência, com certeza maior são os processos de alcance da sua cura. Todos nós vamos passar por essa terra, isso é óbvio. Todos nós vamos para o plano espiritual também. Mas que podemos melhorar as condições que nos encontramos e quando partirmos, seja o momento que for, irmos melhores. E fazer da nossa vida de forma mais plena, mais ampla, entendendo que há muito além do físico, há muitas coisas espirituais ocorrendo. Ishkayará por aí.